Mas as questões levantadas pelo professor Hussein são importantíssimas, porque eu lembrei que no final, na década de 90, tinha ficado meio que acordado, e aí eu vou passar ao professor Marcos Vinícius, que aquela desagregação da Europa Oriental, do campo socialista, tinha ficado claro que eles não fariam parte da OTAN. Era um acordo que não estava escrito, mas tinha ficado claro isso. Mas, paulatinamente, os países foram não só fazendo parte de uma união comercial, política e econômica que é a União Europeia, mas a questão central não é essa, é fazer parte da OTAN. Porque a OTAN foi criada a uma contrapartida que era o Pacto de Varsóvia, dos países socialistas, que não existe mais. Então, por que existe a OTAN se não tem mais Pacto de Varsóvia? Aí o professor Hussein falou, porque o problema é que o inimigo então só é a Rússia, é por aí. Professor Villa, a gente tem que olhar para a Europa e vamos fazer ali uma divisão importante entre a Europa do Leste e a Europa do Oeste. Aqueles que estiveram sob influência da União Soviética são os que, dentro da União Europeia, têm uma voz mais ativa com relação à questão do expansionismo russo. E claro que vem aí a recordação do passado e a própria Alemanha tem esta situação. Então nós temos este aspecto que é fundamental de lembrar, as perspectivas diferentes da Europa. Nós temos também, na questão europeia, um problema político. Todos os políticos europeus têm ali uma taxa de popularidade baixíssima e buscam, nesta questão da guerra, obter alguma relevância dentro do cenário político dos seus próprios países. O Starmer é péssimo no Reino Unido, a gente olha para o Macron, também tem nota ruim, o Merz também tem. Então, quando a gente começa a olhar no contexto político, e a guerra serve muito nesse aspecto político para tentar dar um sobressalto nesse processo todo. Em terceiro lugar, a Europa e aqui tirando o manto diáfano da fantasia, professor Villa, é nós olharmos para a Europa como uma série de países que têm uma relação de vassalagem com os Estados Unidos por não terem a capacidade de defesa. Né? Eles terceirizaram na Segunda Guerra Mundial a sua capacidade de defesa. É só olhar o número de bases norte-americanas que existem em território europeu. E com isso eles perdem a capacidade de terem autonomia efetiva com relação às decisões que vão tomar. Então esse é o problema da Europa e é por essa razão que o Trump considera a Europa a segunda linha neste processo. É uma relação entre dois que têm armas nucleares, a França e o Reino Unido têm, mas fazem parte deste contexto aí de ser uma segunda liga, de não pertencerem. Para Trump existem três, nesse caso é o Xi Jinping na China, o presidente Putin na Rússia e ele nos Estados Unidos. Então esse é um aspecto fundamental. E agora, só uma coisa aqui que eu queria mencionar sobre a América Latina, eu acho que o ponto fundamental do Trump nem é essa questão toda, viu, professor Villa? É o que a gente tem que olhar é que nós temos na América Latina 10% da população mundial e 25% do território global. E nós vimos nos últimos anos, e o Brasil aconteceu isso em 2009, um crescimento da presença da China como parceiro essencial da região. Tirando os Estados Unidos, que historicamente teve na América Latina aí o seu quintal, e nesse processo todo a China conseguiu expandir-se dentro da região e isto tem causado uma enorme preocupação para os Estados Unidos, porque uma das lições que muitos teóricos de relações internacionais vão dizer é que para você ser uma potência importante, uma potência hegemônica, uma das coisas mais fundamentais é que você exerça a hegemonia regionalmente. E se os Estados Unidos perdem isso nesse contexto, também é uma dos elementos desta carta, deste contexto global de hegemonia norte-americana, que se perde. E quando nós começamos a olhar ali para os Estados Unidos, a gente vê que na América Latina a sua influência tem sido paulatinamente deteriorada. E claro, todas essas ações tarifárias contra o Brasil, a atuação contra a Venezuela, e até uma atuação dizendo a base que a culpa é o tráfico, tudo isso de entorpecentes, a gente sabe que isso é uma narrativa que não ajuda os Estados Unidos. E isto eu acho que é um erro crasso da política externa norte-americana, que ao invés de tentar fazer alguma reformulação para abraçar a América Latina, toma medidas que justamente a rechaçam.
E no caso europeu, quando a gente olha só um último aspecto aqui, professor Villa, o Trump é o grande vencedor dessa história, porque hoje em dia os Estados Unidos são o principal fornecedor de energia para a Europa, controlam a questão da defesa e ainda conseguiram aumentar o orçamento da OTAN, sendo que os produtos que eles estão, os equipamentos que eles terão de comprar necessariamente virão dos Estados Unidos. Então, nessa situação toda, ele ainda está com as cartas positivas.